Olá, gente, a paz, tudo bem? Eu quero te dar as boas-vindas aqui no nosso canal e eu quero te dizer que você vai assistir agora uma nova mensagem e que você seja impactado por essa mensagem. Já ative as notificações, compartilhe, deixe o seu like, que você tenha uma boa mensagem, um tempo precioso na presença de Deus, ouvindo a voz dele. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Versículo de número 2. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para vocês. Eu vou ler mais uma vez. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para vocês. Senhor Jesus, nesse momento estamos diante da sua palavra, e tudo o que queremos é te ouvir tua voz. Precisamos de direções para a nossa vida. Talvez seja uma palavra de confronto, mas é verdadeiramente nessas palavras que nós crescemos, aprendemos. É mediante as verdades de Jesus, as verdades descritas nos evangelhos, nas cartas, que nos confronta e nos faz com que tenhamos mudança. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, Pai. Que o Senhor venha falar ao coração mais duro, ao coração mais, talvez, contrito, quebrantado. Transforma assim, Senhor, corações de pedra em corações de carne, para ouvir sua voz, por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. É claro que todo o capítulo 12 é muito especial, mas hoje nós abordaremos apenas o versículo de número 2. Porque verdadeiramente é um versículo pelo qual faz muito sentido quando nós o aplicamos, quando nós o vivenciamos de forma literal na nossa vida. Certa vez, Jesus disse à multidão e aos discípulos: se vocês ouvem as minhas palavras e não as praticam, eu vou assemelhar vocês como aquela semente que foi plantada verdadeiramente em uma terra e não deu fruto, ou foi consumida, ou foi destruída. A palavra de Deus só tem poder na nossa vida quando nós a praticamos. E era isso que dizia já os antigos filósofos, lá na época da Atenas antiga, Platão, Aristóteles, quando eles trazem todo o conceito de ética e de moral, porque eles chamavam de virtuosos aqueles que conseguiam verdadeiramente controlar as suas vontades e as suas decisões. E nós agora, tendo essa nova vida, nós somos chamados de nova criatura, porque o pecado não habita mais em nós, mas Cristo vive
E a transformação que Romanos capítulo 12, versículo de número 2 vai falar, é uma transformação que ela também é inferida por meio da racionalidade humana. Porque nós só seremos capazes de aprender se ouvirmos a palavra de Deus. Só seremos capazes de mudar se conhecermos o que gera mudança. Não é bem assim? E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós venhamos ser transformados. E ele encerra a primeira parte do versículo 2, dizendo que essa transformação, que ela possa ocorrer por meio do nosso modo de pensar e da nossa mente. E a mente, em termos gerais, a mente se refere ao conjunto de processos cognitivos e subjetivos que envolve pensamentos, envolve consciência, percepção, memória, emoção e tomada de decisão. Ou seja, é por meio da mente que nós pensamos. É por meio da nossa mente que nós temos consciência do que é certo e do que é errado. É por meio da nossa mente, isso eu estou falando o que a ciência vai dizer, que nós temos percepção do que é e o que não é, do que é bom, do que é ruim. É por meio da nossa mente que nós guardamos memórias, que nós guardamos e temos experiências. É por isso que todo lar e todo ser humano precisa sim, não colecionar simplesmente dinheiro, mas memórias, experiências. É através da mentalidade, ou melhor dizendo, da mente, que nós gerenciamos as nossas emoções, diante das circunstâncias, diante das situações, diante de qualquer situação que nós possamos estar. E por último, é por meio da nossa mente que nós tomamos decisões. Que nós tomamos decisões. E é o que eu sempre falo, não tomar decisão também é tomar uma decisão. Talvez você esteja parado no tempo, estagnado. Eu não quero tomar uma decisão, pois eu quero dizer que você está tomando ou já tomou uma decisão, porque não entrar no barco e remar também é uma decisão. Eu quero ficar do jeito que eu estou. Então a mente, em termos gerais, abrange tudo isso: pensamentos, consciência, concepções, memórias, emoções e tomada de decisões. E é por isso que Provérbios, lá no capítulo 4, versículo 23, o salmista, o sábio vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as fontes da vida. E é por meio da mente que também o nosso coração toma conhecimento. E é por isso que nós falamos muito, e você conhece um ditado popular, que diz: o que os olhos vê, o coração sente. O que os olhos não vê, o coração não sente. Então primeiro nós pensamos, primeiramente nós temos consciência, primeiramente nós temos percepções de medo, de momento de agir. Nós temos memórias, nós temos recordações, nós temos emoções e nós tomamos decisões. E eu quero trazer um pouco mais sobre alguns estudos científicos do que é verdadeiramente a mente, em uma perspectiva filosófica, psicológica. O que é a mente na neurociência, o que é a mente na religião, é apenas algumas anotações que fiz. E filosoficamente falando, a mente é frequentemente debatida na filosofia da mente, que questiona se ela é algo distinto do corpo ou se é apenas uma manifestação do cérebro físico. Então, dentro da filosofia, o pensamento sobre como a mente desenvolve
é assim. Eles pensam ou eles questionam se é algo que está ligado à alma, se é algo que está ligado simplesmente ao físico, mas psicologicamente falando, a psicologia vai dizer que a mente é vista como um conjunto de processos mentais que determinam o comportamento. Grave isso. Na psicologia, a mente é vista como um conjunto de processos mentais que determinam comportamento. Ou seja, emoções, determinam comportamentos, emoções e forma de como os seres humanos interpretam o mundo. Então é através da mente que nós nos comportamos e enxergamos o mundo. Na neurociência, para a neurociência, a mente emerge da atividade neural do cérebro. O pensamento, a consciência e as emoções resultam na interação entre neurônios e redes neurais. Aqui é uma teoria da neurociência, mas para a religião e em muitas outras tradições espirituais, a mente pode ser considerada algo além do corpo físico, conectada à alma ou à realidade, alguma realidade maior, ou algum ser espiritual maior, ou alguma essência maior, mas enfim, a mente é verdadeiramente algo que nós precisamos sim se preocupar. Vivemos em um mundo onde a ansiedade tem tomado as nossas juventudes, e não só as nossas juventudes, mas grande parte dos seres humanos. É a doença do século chamada ansiedade. Psicologicamente, toda doença, todo câncer, todo problema físico, toda inflamação intestinal, toda doença no geral começa na mente, no psicológico. E é por isso que nós precisamos blindar a nossa mente. E essa palavra que Deus nos permitiu pregar hoje, porque o que tem de gente deixando a sua mente vulnerável não está escrito na história. Como cristão, nós temos que ter uma mente transformada. E mente está ligada também ao raciocínio, à razão. E como é que nós iremos pensar sobre? Como é que nós iremos ter consciência sobre? Como é que nós iremos ter percepção sobre algo? Como é que nós iremos ter memórias, emoções e tomar decisões se não for ouvindo a palavra de Deus? Se não for ouvindo algo para mudar e influenciar no nosso comportamento. E é verdadeiramente isso que nós precisamos viver a cada dia. Uma metanoia, uma mudança extraordinária de uma mente que antes era uma mente mergulhada no pecado, mas que agora é uma mente que reconhece Jesus como seu eterno, suficiente Salvador da sua vida. Em resumo, a mente é isso tudo. Mas existe uma outra nomenclatura chamada mentalidade. E mentalidade, diferente de mente, está ligada a tudo aquilo que nós verdadeiramente estamos pensando, o que já nos tornamos, o que já mudamos ou o que já somos. E mentalidade é o conjunto de crenças que você tem. A mentalidade, ela não é uma mentalidade objetiva que envolve todos, mas é algo intrínseco seu, é algo subjetivo. E o que acontece? Toda a mentalidade que nós temos, que fomos criados, foi influenciado culturalmente, geneticamente e cognitivamente. A gente cresceu em uma cultura, para nossas crenças, isso vai influenciar muito. Aquilo que culturalmente nós aprendemos. Então lembre-se disso.
É por isso que a cultura do povo pagão, e hoje eu entendo de uma forma mais precisa a palavra de Deus, quando o povo estava caminhando no deserto, e Deus falava para ele: quando vocês entrarem na terra que eu lhes der, não façam como aquele povo faz. Deus estava dizendo porque culturalmente, geneticamente, pelas suas descendências, eles são corrompidos, caídos. Lá é uma nação que existe relações entre irmãos, existe relações entre pai e filhos, relações sexuais entre padrastos, entre pessoas da mesma família. Eles não têm o conhecimento que vocês têm. Isso é culturalmente, isso é geneticamente, e isso é também cognitivamente, porque foi algo que eles aprenderam durante a sua cultura. É por isso que quando eu estou diante de uma pessoa que talvez tenha uma outra crença, uma outra religião, eu não chego diante dela ou diante dele falando: muda de vida, você vai para o inferno. Não. Aquilo simplesmente foi um conjunto de cultura, crença e aprendizado que a pessoa teve. Geralmente ela crê naquilo porque o pai cria, porque a mãe cria, porque o avô cria, porque o bisavô também cria. E é muito difícil desconstruir uma mentalidade que já foi construída. Todos estão me entendendo aqui? Eu preciso ser claro quanto à mensagem. Então a mentalidade é um conjunto de crenças, atitudes, padrões de pensamentos, percepções que moldam a forma como uma pessoa interpreta ou reage no mundo. Essa é a mentalidade. Então, significa que a mentalidade que a pessoa tem é a lente através da qual ela enxerga a vida e ela toma as decisões e enfrenta os desafios. Realmente, coisas da família, maldições de família, tendem a nos pegar também. Eu ouvi sobre alguns discursos, e verdadeiramente, talvez em uma família que foi uma família onde teve fracasso financeiro, os filhos e os descendentes também tendem a ter o mesmo fracasso. Isso é culturalmente, geneticamente falando, cientificamente falando. Mas nós que cremos em Deus, acreditamos que Ele é poderoso para quebrar qualquer maldição hereditária. Amém? Nós que cremos em Jesus, nós cremos que Ele é poderoso para fazer nova todas as coisas. Falando ainda sobre mente e mentalidade, eu quero que você escreva essa frase aí no seu caderno. A forma com que você vê a vida, a forma com que você toma decisões, a forma com que você é influenciado, vai depender do impacto que o Evangelho produziu na sua mente. Eu vou repetir mais uma vez. A forma com que você vê a vida, a forma com que você é influenciado, a forma com que você toma decisões, vai depender do impacto que o Evangelho produziu na sua mente. E é por isso que eu gosto da versão Almeida Revista e Corrigida, quando Paulo diz aos romanos: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, porque você agora não pensa como eles pensam, mas pensamos diferente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Mente aqui quer dizer nous, e nous quer dizer mente, maneira de pensar na língua grega. Esse é o significado de mente, mentalidade, está ligado ao que nós já somos, mas eu creio que Deus é poderoso para mudar mentalidades também.
Deus é poderoso para mudar mentalidades de talvez pessoas que trazem maldições, que trazem tomadas de decisões erradas, que talvez estejam sendo influenciados por pensamentos que não está te trazendo crescimento e progresso. Deus é poderoso. E o motivo pelo qual Paulo escreve isso é que verdadeiramente a palavra e o clímax do texto do versículo 2, Paulo está dizendo o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Na versão ARC, vai dizer: não vos conformeis com esse mundo. Aí ele diz o seguinte: mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança na sua mentalidade, por meio de uma mudança na sua mente, para que você, a partir de agora, mediante essa mudança, possa pensar, possa agir, possa influenciar e não ser influenciado. E a palavra que Paulo vai abordar aqui, quando ele fala: mas deixem que Deus transforme, é uma palavra que verdadeiramente Paulo ele quer que nós venhamos ser transformados. Não podemos viver dentro da igreja, não podemos viver ouvindo a palavra de transformação, a boa nova do Evangelho, e vivermos uma mesma vida. O Evangelho que não te traz transformação de vida não é Evangelho. O Evangelho que não traz transformações nos seus hábitos não é Evangelho. Ou você não está se deixando ouvir pelo Evangelho. Mas a palavra de Paulo e a ênfase de Paulo é que nós venhamos ser transformados. E ser transformados não é simplesmente, talvez, entender transformação na perspectiva que nós entendemos na língua portuguesa. Ser transformados não é vir ao culto todos os domingos. Ser transformados não é vir ao culto nas quartas-feiras. Ser transformados não é participar de algum ministério na igreja. Sermos transformados não é participar de um grupo de louvor, não é participar de algum departamento. Ser transformado é verdadeiramente viver uma vida diferente fora do templo, fora da igreja. Ser transformado é viver uma vida de Cristo lá no seu emprego, lá na sua empresa, lá no estacionamento, lá no supermercado, lá em outro lugar, lá na universidade. É isso que Paulo está nos chamando a uma transformação, porque a palavra de Deus vai falar que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é somente o canal, o meio, o acesso pelo qual nós quereremos. Nós creremos mediante o ouvir a palavra de Deus. E é por isso que hoje muitas igrejas estão deixando aquele estilo de culto onde só se ouvia barulho, só se ouvia profecias, só se ouvia pessoas rodopiando, só se via pessoas gritando. E hoje nós estamos voltando aos primórdios. A Escritura tem que ser o centro, a palavra de Deus tem que ser o centro. O centro aqui é Jesus, é a palavra dele. E você só vai crer se você ouvir. Você só vai crer se você entender. Você só vai crer se você, por meio da razão, conseguir compreender. João Calvino vai dizer que a razão eleva a nossa fé ainda a uma altura maior. E é por isso que nós sim temos que prestar um culto a Ele, como Paulo vai dizer, racional.
Porque a nossa fé não é cega. Os maiores prêmios Nobel foram de cristãos. Os maiores cientistas, os maiores homens que já existiram, academicamente, intelectualmente, foram cristãos. As maiores universidades foram fundadas por cristãos, pessoas extremamente racionais. Porque a Bíblia também é um livro que temos que entender pela razão. E Paulo está dizendo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transforme a sua mente por meio da presença e da graça de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 14, o escritor chamado Paulo vai dizer: mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido ao seu respeito? E como ouvirão ao seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Versículo 16: nem todos, porém, aceitam as boas novas. Pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas a respeito de Jesus. Então, como que nossa fé vai ser elevada? Quando nós verdadeiramente começarmos a olhar para a Escritura, para a Palavra de Deus, começarmos a ter tempo a mais para ela, para entender, para ler, e aí então, através da nossa mente, pensarmos, como eu falei aqui, através da nossa mente, termos consciência, percepção, emoções e tomarmos as decisões. É somente por meio também da razão que nós iremos sim ter um nível mais elevado de fé. Porque é isso que racionalmente estudando, racionalmente lendo, se debruçando na palavra, que nós iremos viver. Então essa é a forma com que nós devemos agir. Porque a transformação deve acontecer, primeiro, na nossa mente e no nosso modo de agir e pensar. E a palavra transformação que Paulo usa, eu fui buscar um pouco mais essa palavra. E quando ele fala transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a palavra equivalente no grego é metamorfose. E meta significa mudança. E morfo, forma, mudança de forma. Ele está dizendo: mude a forma. Mude a essência. Mude os hábitos. Isso significa uma transformação profunda, uma mudança na nossa forma de pensar. Metamorfose. É isso que o grego extrai para nós, com outros sentidos. E foi uma palavra que foi usada muito no Novo Testamento, quando o cenário era da exigência de uma mudança. Metamorfose. Mude. E não é uma mudança simplesmente volátil. Não é uma mudança que vai acontecer agora e daqui a pouco volta ao normal. Não. A palavra metamorfose significa mudança profunda da sua essência. Mude completamente os seus hábitos. Mude completamente sua forma de pensar. Mude completamente os lugares que você frequentava. Mude tudo isso.
O termo, ele implica em uma mudança não superficial, não numa mudança meramente que daqui a pouco tudo volta ao que era, mas envolve uma alteração na essência. Talvez nós não conseguimos entender isso lendo no nosso idioma, mas no grego, metamorfose, quer dizer isso, mudança na essência, na natureza, mudança no caráter. E você sabe quem é que produz essa mudança? Somente o Espírito Santo. E é por isso que diante dos tratados de faculdades, os trabalhos, umas das áreas que a academia ela vai bloquear o seu TCC, impedir a sua tese, é quando você quer justamente falar sobre o impacto psicológico que a religião causa no ser humano. Porque quantos já viram aqui pessoas que eram ladrões, pessoas que fumavam a vida inteira, pessoas que roubavam, pessoas que eram ruins, que eram más, e hoje são pessoas transformadas. Quantos já presenciaram? Porque esse é o impacto da metamorfose, da transformação que Romanos capítulo 12 vai nos trazer. Que nós venhamos ser transformados, ou seja, metamorfose significa uma mudança de forma, uma mudança do estado. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que o Evangelho de Deus ele é poderoso para isso, para causar mudança na nossa vida, para causar mudança na nossa forma de pensar, para causar mudança na nossa forma de tomar decisões, para causar mudança na nossa forma de lidar com os filhos. Talvez nós carregamos costumes, nós carregamos coisas de famílias, de avós, de pessoas, dos nossos antecedentes, mas eu quero te dizer que a transformação que o apóstolo Paulo está falando é uma mudança que não acontece de fora para dentro. E é por isso que nós, quando muitas das vezes vemos ou presenciamos alguém que levantou a mão e entregou sua vida a Jesus, nós iremos ver a mudança não de fora para dentro, mas uma mudança de dentro para fora. O que tem de gente que já entregou sua vida a Jesus, no outro dia estava de terno, no outro dia estava de gravata, no outro dia parou de fumar, no outro dia parou de beber, só que não durou uma semana, não durou um mês, porque a transformação não ocorreu. Foi uma transformação de fora para dentro. E o poder do Espírito Santo, o poder do Evangelho, não causa uma transformação de fora para dentro, mas sim uma transformação de dentro para fora. Transformação pelo qual somente o Espírito Santo é capaz de convencer o homem, é capaz de mudar atitudes, é capaz de influenciar nas suas mudanças e nos seus hábitos. Aleluias. Então ouvir a palavra de Deus com certeza trará mudança na nossa vida. E essa mudança, entenda isso, nos trará um novo comportamento. Esse novo comportamento, através agora do novo comportamento, nós daremos testemunhos. E por meio do nosso testemunho, por intermédio do nosso testemunho, o que vai acontecer? Nós iremos nos tornar parecidos com o nosso Jesus. Então entenda a sequência. Mudança, primeiramente. A mudança ocorre pelo ouvir a palavra de Deus. A mudança nos trará um novo comportamento. O novo comportamento nos trará mudanças de hábitos que implicará em testemunho agora de Jesus. E através dos nossos testemunhos, todos saberão que nós somos cristãos, que nós somos parecidos com Jesus. Porque o Evangelho, que não traz transformação de vida, não é Evangelho. E nós precisamos ser confrontados todos os dias.
Eu não sei a palavra que você veio nessa noite ouvir, eu não sei a palavra que você saiu da sua casa querendo ouvir, mas saiba que tudo é para Ele. Para Ele é todas as coisas. Eu não sei se você queria ouvir isso, mas Deus está dizendo para nós hoje que nós possamos ser transformados, que nós possamos ser, aleluia, verdadeiramente mudados a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de se comportar. É isso que nós precisamos viver, essa metamorfose do Espírito Santo. É isso que nós precisamos viver, esse modo de pensar diferente do mundo aí fora. E é por isso que nós somos nação eleita, povo escolhido, porque nós carregamos uma outra essência. A essência do pecado já não habita mais em nós, mas nós somos uma nova criatura. Pensamos diferente, agimos diferente, falamos diferente, porque fomos transformados. E as pessoas vão começar a olhar para você e vai dizer como disseram para os apóstolos: aí vai um cristão, aí vai alguém que se parece com Jesus, aí vai alguém que fala como Jesus, que ama como Jesus, que age como Jesus. É dessa forma que nós precisamos agir. Por isso que nossa mente tem que ser blindada. Blinde também a mente dos seus filhos contra todo o lixo e a podridão da internet. Que você possa blindar, pai, mãe, a mente das suas filhas, dos seus filhos, dos seus descendentes. Tragam ele para a palavra de Deus. Façam devocionais, façam cultos domésticos. Precisamos mostrar para o mundo que somos transformados. E o resultado dessa transformação será único, será visível, será notório. Porque a partir de agora, o apóstolo Paulo, completando o versículo 2, ele vai falar: seja transformado na sua mente, a fim de que você possa experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para você. Ou seja, somente por meio da transformação da nossa mente é que teremos a capacidade de saber a boa, de saber agradável e de saber a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Por isso, por meio da nossa transformação, nós iremos provar o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. Por isso que foi isso que ocorreu na vida de um homem chamado Paulo, quando ele escreve Gálatas capítulo 2, versículo 20, onde Paulo já tinha sido transformado pela renovação da sua mente, do seu entendimento. Ele vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, entenda isso. O Evangelho deve produzir em você mudanças de hábitos, mudanças nos seus relacionamentos. E você sabe do que eu estou falando. Mudanças nas suas crenças. Você sabe o que eu estou falando. Mudança no seu comportamento. Você sabe também o que eu estou falando. E mudança de vida. Servir a Deus é viver um outro estilo de vida. Servir a Deus é quebrar relacionamentos que não nos aproxima de Jesus. Então você deve fugir disso tudo. Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Sabe o que ele diz? Por que, Paulo, você não se envergonha? Porque o evangelho de Cristo é poder de Deus para salvar todos aqueles que crerem. O evangelho é poderoso. É por isso que nós não precisamos de mais nada. Só precisamos do evangelho, só precisamos de Jesus. Não
podemos usar de artífices humanos. Não podemos e não iremos conseguir ganhar almas, ganhar jovens, ganhar pessoas nas drogas com metodologias humanas, meramente humanas, raciocínios humanos. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho é poder de Deus. Olá, gente querida, obrigado por assistir mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu já quero neste momento te pedir para que você possa ativar as notificações, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo. Compartilhe com um amigo, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E mais uma vez, obrigado e um abraço. Até mais. Valeu!